Bom, pessoal, boa tarde, né? Mais uma vez, para quem entrou aí por último, que eu não estava acompanhando. Queria dar só algumas informações, né? Primeiro, antes de eu falar da prática 1 e da prática 3, né? Que eu vou passar para vocês hoje, né? E vou falar um pouco do que eu vi já das entregas da prática 1, né? Então, e como eu imaginei que vocês iriam solucionar, né? Porque teve algumas soluções bem é, complexas, trabalhosas, assim, era uma coisa bem simples, tá? Então eu vou mostrar para vocês um gabarito, vamos dizer assim, né? Existem infinitas maneiras de se fazer, né? Se provou bastante isso, eu imaginava que não ia ter tantas maneiras, mas teve, né? Mas assim, aí eu vou falar para vocês o que que eu vou considerar, o que que eu não vou considerar, tá? Bom, falando um pouquinho do acompanhamento e tudo mais, algumas pessoas me procuraram para tirar dúvida, né? Então, até teve. Nossa, eu acho que foi o Daniel, não sei se ele está aqui, o Daniel Valles, que eu conversei outro dia, a gente estava falando de erro de regime e tudo mais, né? Aí eu não lembro se eu deixei claro, Daniel, se aquele erro de regime lá era para malha fechada, né? Eu deixei isso claro com você? Não sei se ficou claro isso. Depois, ontem eu pensei assim, nossa, será que eu falei isso? Ah, então beleza. Então isso ficou tranquilo. E o Daniel Oliveira, a gente tinha eu acho que foi você que me perguntou se existia uma função do step, se ele já dava as características. Isso. Para En- prática, acho que Então, tem. Lembra que eu falei assim, ah, tem, mas eu não estou achando? Ela chama step info. Então, se você põe step info e põe ela te dá uma estrutura que tem as características, tá? Aí se você quiser utilizar, eu posso até mostrar aqui um exemplo. tá bom. Aqui Ah, mesmo eu perguntei, era da função para ver qual que era a característica que eu tinha perguntado, você lembra, professor? Até esqueci já. Acho que isso, assim, se tinha uma função que te dava se dava a característica, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, aí eu vou mostrar o que que ela faz, né? Aí fica mais fácil. beleza, obrigado. Deixa eu ver aqui. Acho que essa aqui é a minha resposta. Então, por exemplo, os close L, né? A minha função aqui qualquer. Deixa eu ver se ela tá. Então, por exemplo, aqui, né? Eu peguei uma função qualquer minha aqui, né? Que tem as características, né? E aí, se eu colocar, por exemplo, deixa eu ver, uma variável qualquer aqui, s, step info, né? E a minha função transferência, ela vai me dar, nessa variável, é uma estrutura, tá vendo? Então, o rise time, por exemplo, então s ponto, aí eu tenho que escrever rise time, né? Aí ele vai me dar o valor. Mas você consegue ver tudo aqui, né? Ou se você abrir a sua estrutura, então 2 cliques, né? Então abrindo aqui, tá aqui, né? Rise time, setting time, né? Então você consegue ver isso direto sem ficar clicando com o botão direito lá no gráfico. Gráfico, né? Nossa, Uhum, bem melhor. Obrigado, professor. imagina. Então é uma maneira de pegar aí diretamente, né? Então, eram as duas coisas que eu tinha ficado na cabeça aí dos encontros, né? Aí, deixa eu falar do Kahoot. Hum, deixa eu ver se mais alguém vai entrar. Então, semana que vem a gente vai fazer um Kahoot, né? O Kahoot é uma plataforma para a gente fazer uma brincadeira, né? Um teste lá, é um perguntados, bem divertido. Daí, como que funciona? Né? Você tem que acessar a plataforma, a gente vai fazer um teste hoje para vocês já aprenderem como acessar a plataforma, para a gente não ter que ficar fazendo isso semana que vem. Então, ela é um
perguntas e respostas, assim, né, um joguinho assim, e aí eu tinha falado, né, então quem tem um pódio no final, né, então primeiro, segundo, terceiro lugar, aí quem ganha, em primeiro lugar vai ganhar 0,3 na média, né, o segundo lugar 0,2 e o terceiro lugar 0,1 na média, mas é um ponto extra, tá, gente? Então, quem não quiser participar, não precisa participar. É só uma brincadeira para a gente fazer uma interação que, sei lá, para a gente brincar aí e aí até identificar algumas dúvidas, algumas coisas assim. Né? Então, o Kahoot, ele é isso aqui, ó, é um site mesmo. Vocês podem instalar o app, que é o Kahoot, ou acessar esse site aqui, que é o kahoot.it, né? Então, se vocês já quiserem fazer isso agora, vamos fazer um teste, né? Porque fica mais fácil para vocês entenderem como é o esquema da plataforma. Então, se vocês acessarem o kahoot.it, vocês vão abrir uma tela, que é uma tela que vai perguntar para vocês qual é o PIN do jogo. Né? Agora vocês podem até colocar o nome de vocês. Ah, eu cliquei em vocês, eu te expulsei. Não sabia que fazia isso. É, Então, podem colocar o nome de vocês, mas lá na hora, lá na hora, vocês coloquem o RA, tá? Para não ficar o nome. Porque aí fica menos evidente, assim, quem tá na frente, quem não tá, né? Porque às vezes a pessoa não gosta de aparecer que tá para baixo, sei lá. Porque foi uma coisa que aconteceu no semestre passado, né? Mas se quiser colocar um nome, não tem importância, né? Só tô dizendo, né? Para a gente poder ter uma identificação aí na hora da gente fazer a brincadeira. Então entrem aí para a gente testar. E aí vocês vão entender como que vai ser a interação, né? Porque de uma determinada do seu ponto de vista é diferente do meu ponto de vista, né? Eu vou mostrar para vocês a pergunta e vocês vão ter que responder na tela de vocês. Então, vocês vão ter que ficar alternando entre a tela do Meet para olhar a pergunta, olhar as alternativas e responder na tela de vocês. Tem alguém aí que ainda vai querer testar e está na ligação? Que não entrou? Vocês são muito folgados. Antes fosse fácil assim, né? Vocês têm que ter vocês já têm o privilégio de estar participando aqui, gente, que aí hoje vai tirar dúvida, entendeu? Tá, eu vou aguardar um minutinho, vão entrando aí quem quiser entrar, né? Enquanto isso, eu vou explicar algumas coisinhas também. O Kahoot, como que funciona, né? Para não ter essa pressão, você vai entrar, não vai entrar, tem 11 pessoas aqui, né? Mas eu estou vendo aqui tem 18 pessoas na ligação, né? Então, assim, para não ficar essa coisa, você vai entrar, não vai entrar, porque às vezes a pessoa entra só quer assistir. Então, como que vai funcionar? Semana que vem, eu vou dar início ao Kahoot às 4h20. Então, se você não entrou até às 4h20, você não entra mais, entendeu? Não tem como você vai, mesmo que aí já vai estar durante o jogo, né? Não tem como você acompanhar mais. Então, só para eu não ter que ficar falando assim, né? Você que está aí na ligação, vai entrar, não vai entrar, e não ficar uma pressão assim, né? É, Aí que eu falei da pontuação extra, né? Então vai ser na média a pontuação, depois aí eu atualizo a tabela de notas lá. E aí assim, vocês fiquem à vontade de colocar o nick de vocês, né? Então, fiquem à vontade. Então, beleza, eu vou inicializar aqui e aí para vocês verem como é que funciona, tá? Ixi, entrou mais um.
Gente, se mais alguém tá instalando o app aí ou fazendo alguma coisa assim, me fala no chat para eu poder acompanhar, senão eu vou iniciar aqui, aí você não vai conseguir entrar. Mais um. Tá bom, eu vou iniciar, gente. Aí vocês vão ver que vai aparecer a pergunta. Ele vai dar um início, né, do questionário aqui, vai ter uma contagenzinha e tal. E aí vocês vão ver a pergunta. É só uma pergunta teste, então vai estar escrito assim: responda a pergunta, no lugar onde tem, deveria estar a pergunta. E aí tem as alternativas, e aí vocês têm que olhar na tela de vocês o botão que vocês vão responder, tá? Então, só fazendo o teste. Então, o questionário chama teste, né? Ó, 3, 2, 1. E aí, ele dá início ao quiz. Então, essa apareceria a pergunta aqui, ó. Então, aqui, ó, também, responda a questão. Então, aqui em cima vai aparecer as perguntas, né? Então, eu vou colocar as perguntas aqui. E aqui são as alternativas, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui eu vou colocar, então, sei lá, vou inventar alguma coisa aqui, né? Então, é, qual é a função da malha aberta, por exemplo? Qual é a função transferente da malha aberta? Aí vai ter as alternativas aqui. Aí na tela de vocês está aparecendo só o botão vermelho, o botão azul, né? O botão amarelo e o botão verde. Aí vocês respondem apertando o botão correspondente à alternativa que vocês querem responder, né? Então, chutem aí qualquer só para a gente fechar, né? E aí, aí aqui do lado esquerdo, ó, tem um tempo, né? Veja que tem um tempo. E aí ele vai contando, né? Tinha um contador ali quantas respostas tinham. E aí aparece no final, né? Quem acertou, quantos acertaram, quantos erraram, tudo mais. Aí eu vou ver, por exemplo, aqui é o momento que a gente identifica, né? Muita gente errou uma questão lá falando de alguma coisa, né? E aí eu vou explicar o que que era aquela coisa, e tudo mais, né? E aí tem no finalzinho, né? Depois tem o pódio, que aí é onde a gente vai saber quem que ganhou, né? Então aí tem, é, ai, então aí tem o pódio. E aí também, se vocês repararem, quem respondeu mais rápido ganhou mais ponto. Então, além de responder certo, também tem a pontuação para quem respondeu mais rápido, ok? Aí depois tem um relatório e tudo mais, né? Que aí dá para a gente ver qual foi a pergunta mais difícil, né? Dá para a gente dar uma olhada. Mas é isso, aí acabou, né? Aí não tem mais nada, e aí a gente finalizaria com o pódio aqui para levar os pontos. Então é bem divertido, tá, gente? A gente vai comentando. Quem quiser abrir o áudio, a gente vai conversando, né? Comentando no chat aí, é bem legal. Bom, então das informações, né? Então segunda não, terça-feira, né? Às 4h20 que vai começar. Então podem ir entrando antes, né? E aí é, vocês estando, quem tiver dentro às 4h20, a gente dá início aí eu acho que vai durar o quê? 1 hora, assim, nem isso, é bem rápido, tá? Bom, daqui é isso. Deixa eu ver aqui. Então, vamos falar da prática um. Então, cara, gente, assim, ó, eu dei uma olhada já, eu não corrigi a prática, né? Não corrigi todo mundo. Baixei lá de todo mundo, dei uma olhada, né? O que que o pessoal fez. Teve muita gente, né? Algumas pessoas fez assim. Eu quero manter o ômega D constante. Aí, como que eu relaciono o ômega D com K e B? Fez um monte de relação, K, B, o K fica constante, o K aumenta assim, o K ao quadrado com
sobre sinal assado. Cara, não tinha que fazer nada disso. Nada disso. Tudo bem, no final das contas, se der certo, se bateu, eu vou considerar, tá? Eu não vou. Se as condições ali, né, que eu coloquei foram atingidas, né, eu não vou tirar ponto por causa disso. Mas foi um trabalho, assim, que vocês vão ver, assim, o gabarito ali que eu coloquei é 4 ou 5 linhas de código. Eu não precisava fazer esse monte de conta, sabe? Principalmente porque o nome da prática, né, a prática de mapeamento no mapeamento no plano S, né? Então aquele plot ali dos polos e zeros no plano S, né, que você tinha que fazer, que era o PZ-plot, era para você observar o que você estava fazendo, né? Muita gente fez todas essas relações, né? Eu vi já caso que fez tudo isso, fez as funções de transferências, plotou, mas os polos não estão, né? Então, por exemplo, na letra C, eles têm que estar na mesma nível do imaginário ali, né? No mapeamento, eles têm que ter a mesma parte imaginária. E aí, plotou lá e nem olhou isso, não fez a análise no mapa, né? Então, a ideia da prática era que vocês se familiarizassem em fazer essa análise. E essas pessoas que ficaram fazendo essas relações ficaram muito na questão algébrica, né? Assim, ficou lá tentando achar uma relação com o outro e não teve essa experiência de fazer a análise do plano, no plano S, né? Pode falar, ô Tijolo. De início eu tinha feito assim, né? Aí eu perguntei para você se estava certo. Mas é que eu acho que a gente está muito acostumado com. Tipo, a gente vem do colegial, aí a gente começa a ter aula, a gente vem com essa ideia de, vou olhar no gráfico e ver. Aí já cortam a gente, fala, não, você não pode só olhar, sabe? E Aham, aí eu achei legal que controle é o contrário, né? Tipo, depois que eu entendi, é pra gente ver mesmo no plano S. Tá aqui, então eu tenho que mexer para cá, então vou deslocar o polo. Mas é porque, pelo menos eu, né? Não posso falar pelos outros, mas eu tava com essa mentalidade de eu não posso só ver as coisas, eu tenho que provar. Eu vim com essa mentalidade, né? Aí eu mudei. Não sei se foi isso que sim, aconteceu, mas pelo menos aí agora que eu sei que é para ver, fica muito mais fácil, né? Você vê e uhum, fala, tenho que mexer para a esquerda, tenho que subir. Não, tenho que só inclinar. Aí fica mais fácil. sim, entendi. Não, tranquilo, eu entendi isso vendo o que eu vi, né? Eu não peguei de todo mundo ainda. Mas, como eu falei desde o começo, o controle é puramente análise gráfica. É pegar o gráfico e, assim, o que está acontecendo, se isso aqui está afastado, ou se os polos estão afastados, o polo dominante está sendo realmente dominante, tem influência de zero, porque tudo isso você vai observar no gráfico, não tem como você observar fazendo conta, né? Às vezes você acha que tá afastado o suficiente, mas na verdade não tá, porque lá no gráfico você consegue observar melhor isso, né? Porque você tem uma visão geral do sistema. Então, realmente, assim, eu senti isso, né? E eu acho que, assim, vocês, acho que talvez isso seja um pouco normal, é, de conectar, talvez isso tenha sido uma falha minha, de ter dado um massa-mola amortecedor, né? Vocês ficaram muito nessa coisa da mola e amortecedor, o índice do amortecedor, muito no sistema físico. Mas você tem que entender que controle, a gente vai ter o sistema físico, a gente vai abstrair para um sistema, um modelo matemático e vai esquecer aquilo, a gente esquece o sistema físico, porque a gente vai trabalhar com a parte matemática. Então, vocês vão ver que a relação que eu faço sempre ali vai ser puramente matemático. Depois eu penso, tá, agora que eu tenho isso daqui, como que eu conecto com o sistema físico? Eu simplesmente esqueci, assim, tanto faz se eu estou falando de massa mola amortecedor, sistema RLC, sistema fluídico, tanto faz, entendeu? Então a ideia de controle realmente é a gente abstrair a parte física, né? Deixa ela bem só o modelo matemático, e aí a gente trabalha com a parte física. Então, desse primeiro exercício, eu senti muito isso. Né? Mas
O que eu senti também, e aí uma coisa que eu fiquei bem chateado, frustrado, não sei dizer, quando eu vi as resoluções erradas, foi que eu fico disponível toda terça-feira para tirar dúvida, né? E tem o Cícero também, que fica toda quinta-feira para tirar dúvida. E eu dei um prazo de 3 semanas para fazer, né? Ou seja, tempo não é desculpa, não é desculpa que não tem ajuda, né? E muita gente eu vi que, assim, é falha de conceito, né? Então, falha de conceito mesmo, assim, até no exercício 2 não entendeu o que tinha que fazer, sabe? Assim, ficou meio, parece que, assim, não sabia o que estava fazendo, estava tentando fazer, e, assim, isso eu acho muito legal. Agora eu tenho que fazer um elogio para vocês, que é o seguinte, muitas poucas pessoas têm um exercício igual ao outro. Muito difícil, assim, vocês realmente tentaram fazer, então, que é a ideia para vocês aprenderem. Então, isso, com certeza, foi muito bom, né? Eu espero isso de vocês e eu acho isso muito legal, porque, e assim, muitas pessoas falaram, a prática foi muito legal, deu para entender bem o que estava acontecendo, né? Tem os conceitos e tudo mais. Só que, assim, eu espero, então, falando da prática 2 já, tem muita pouca gente que já entregou. E eu já vi que tem gente que entregou lá que fez errado, confundiu o tempo de pico com o tempo de subida, né? Tem que dar uma olhada lá. Então, assim, ter atenção na hora de fazer, né, e ter um olhar crítico do que vocês estão fazendo, né, porque projeto é isso, né, então aqui a gente vai fazer um projeto de controle. Na hora de fazer a análise das coisas, né, tanto de malha fechada, malha aberta, de step, mapeamento, né, tem um olhar crítico, né, porque como eu falei, teve gente que fez o plot lá do PZPlot e só entregou, né, nem olhou o que estava acontecendo. Tem o polo aqui, por exemplo, da letra C, né, que tem que manter a mesma parte complexa, plotou lá no PZPlot, tá fora, tá desalinhado, né, então assim, nem olhou para o gráfico para entender o que estava acontecendo. Então, assim, tem que prestar atenção nisso, gente. Por quê? Porque a hora que a gente chegar em lugar das raízes, que é o que eu estou passando nas semanas lá agora, é puramente mapeamento no plano S. E eu vou ficar falando, olha, para cá vai melhorar tempo de subida, vai melhorar tempo de assentamento, o sistema vai ficar mais rápido, vou diminuir sobre sinal, e eu não vou ficar é, explicando de novo por que isso acontece, né? Então, isso tem que vir dessa parte aqui da análise do mapeamento. Beleza? Bom, eu vou mostrar o que eu fiz, né, como seria vamos dizer assim, um gabarito, né, um dos, porque tem diferentes maneiras de fazer. Essa aqui é a letra A e B, né, porque é definir o sistema e fazer o plot. Então, é direto isso aqui, né, a gente tem só a definição da função transferência, então aqui seria praticamente a letra A, isso aqui é a letra B, né, que seriam os plots. Então, aqui eu tenho o pzplot, então, os polos da minha função transferência. Por que que tem que usar pzplot, né, ou pzmap? Porque a hora que eu boto o mouse aqui, eu olho, o meu polo é tanto, o meu amortecimento é tanto, o meu overshoot é tanto. Né? Teve gente que usou funções que eu não passei também. Né? Usou função de filtro, que plota os polos e zeros também, mas numa outra abordagem, né, função transferência Z, né, que é a função transferência discreta, tempo discreto, que a gente está falando que é tempo contínuo, aí tem outra abordagem, não tem nada a ver, né, então, por isso que tem que ser o plot, né, do contínuo aqui, que é o pzplot, né, nesse caso aqui da nossa prática. Então, aqui, bem trivial, né, assim, só fazer o TF e fazer os plots, era só meio que para dar um V0 aí, para iniciar. Aí, a letra C tinha que manter a frequência amortecida e fazer um tempo de assentamento mais rápido, né? Alguma coisa assim. O sistema tinha que ser mais rápido. O tempo de assentamento mais rápido. Ou seja, o tempo de assentamento tem que ser menor.
E então o que que eu fiz? Peguei a minha G1 lá, que é o meu sistema original, né? Então isso aqui é praticamente a letra A, né? A e B. Peguei os polos do meu sistema original, coloquei dentro de um vetor. Então esse V aqui ele vai ter dois polos, um sistema de segunda ordem. Peguei desses dois polos, né? Gerei outros dois polos novos que eu vou construir uma função transferência desejada. Então, o meu sistema físico, veja que eu não estou falando nada do sistema físico. Estou falando assim, olha, eu preciso de uma função transferência que vai ter esses polos aqui que estão mais à esquerda, né, mais negativos. Então, por isso que eu coloquei menos 0,01. Então, se eles estão mais à esquerda, ele vai ter uma frequência de decaimento maior, então o meu tempo de assentamento vai ser menor, ok? Então, essa é a relação que tinha que ter pensado, né? A hora que você olha lá no mapeamento do plano S, eu pego esses polos originais e coloco eles um pouco mais para a esquerda. E pegando com esses polos aqui, eu construí a minha função transferência nova, né? Então, que é esse G2 aqui. Ah, essa é a única maneira que tem como construir a função de transferência? Não, tem o ZPK também que eu ensinei. Né? Então, todo aquele código que eu passei para vocês lá na prática 1, na aula da prática 1, né, tinha infinitas funções que vocês poderiam, né, utilizar para construir isso aqui. E aí eu faço o plot. Eu, para visualizar, né, o que eu faço? Eu pego a figura 1, dou um hold on e coloco o plot, né, os polos do meu novo sistema. Então eu vou ver os dois, né? Então aqui, ó, é o meu G1, certo? Os polos do meu G1, que é o meu original, e eles estão mais à esquerda, o do G2. Estando mais à esquerda, só que veja, parte complexa, a parte imaginária, né, 0,705. Nos dois casos aqui, então tanto no meu original quanto no meu novo. Então eu mantive a minha frequência amortecida constante, só que eu alterei a parte real, consequentemente alterei o meu tempo de assentamento, né? Deixei ele mais rápido. E ali, no meu código, o que, que eu fiz? Eu já multipliquei ela por 10 aqui embaixo, né? Porque quando eu faço isso aqui, eu estou gerando, né, um S quadrado multiplicado por 1, mas a minha massa, ela é 10, certo? Então, quando eu faço a modelagem física, eu tenho ms quadrado mais bs mais k. Então, eu faço de uma maneira em que esses parâmetros aqui, aqui é o m, aqui é o b e aqui é o k. Se essa aqui é a minha função transferência desejada, esse aqui é o meu valor de b, esse aqui é o meu valor de k. E como a minha massa é 10, eu tive que multiplicar por 10 lá antes. É só por isso que eu multipliquei por 10 antes. Se aqui tiver 1, isso aqui vai estar dividido por 10, aqui vai estar dividido por 10. A resposta no tempo vai ser a mesma. Eu só fiz uma relação aqui para que eu mantivesse a mesma relação dos parâmetros, né? Multipliquei por 10 todo o denominador. Simplesmente isso. Então, aqui no meu caso, o valor de B e o valor de K novos tem que ser 1.2 e 5.011. Então, veja, eu cheguei numa modelagem matemática desejada e comparei com a minha modelagem física. Eu não fiz nenhuma relação do B, do K, do tempo de assentamento, do ômega D, nada disso, né? Mas se no final das contas você chega nesses polos, não nesse polo exatamente, mas que sua parte imaginária ficou constante, você levou o seu polo mais para a esquerda, eu vou considerar. E se também, né, no plot aqui do tempo, eles têm a mesma frequência amortecida, ou seja, os picos e os vales acontecem no mesmo tempo, mas o meu tempo de assentamento, no caso atualizado, né, no novo caso, né, ele está um pouco mais rápido, né, com tempo de assentamento menor. Então, veja, se a gente for pensar que isso aqui é a letra A e B, a minha resolução é isso aqui com os plots, ó, tá? Então é bem simples, era uma coisa assim,
olhar o mapa, falar, ó, preciso colocar para a esquerda, coloquei ali um valor arbitrário, não precisava fazer nenhuma conta, né? E era isso. A letra D era em relação ao sistema original, manter o mesmo sobressinal e que tenha um tempo de assentamento mais rápido. Então, se você pega a formulinha lá do sobressinal, ele depende apenas do amortecimento. Então, olhando no mapeamento, né, também dava para perceber que se eu manter o amortecimento, que é a a relação, né, entre a frequência de decaimento e a parte imaginária, que é frequência amortecida, a gente vê que basta fazer essa relação, né, manter essa relação. Então, eu fiz, né, de uma maneira que eu calculava essa relação. Eu calculei o ângulo. Então, calculei o ângulo determinei o ângulo do meu polo. Então, nesse caso, era esse eng aqui, né? Deixa eu rodar para ver quanto que dava. E aí eu fiz, eu quero aumentar de tanto, né? Eu quero ainda andar um pouco para lá de tanto. E aí fiz essa relação. Então andei para lá e aí gerei a nova função transferência da mesma maneira que antes. Então determinei os novos polos que têm os mesmos ângulos, né? E aí ele se manteve no mesmo raio ali da nosso mapeamento, então ele tem o mesmo amortecimento, ele tem o mesmo sobressinal, só que ele foi um pouco mais para cima e para a esquerda, né? Então a gente vê isso aqui, ó. Então o nosso polo aqui ele manteve, então eu consigo olhar aqui, ó, o amortecimento ele se manteve 0,07, né? Só que eu coloquei ele um pouco mais para a esquerda. Então, colocando ele um pouco mais para a esquerda, ele vai ser mais rápido, ele vai ter um tempo de assentamento menor, mas mantive a mesma relação, né, da parte real com a parte complexa. Aí, fazendo essa mesma relação, mantém o mesmo amortecimento, mantém o mesmo sobressinal, que é 80% no caso. Aí a gente vê isso na resposta aqui. O pico acontece com 80% aqui igual, né, nos dois casos. Só que ele tem um tempo de assentamento mais rápido. Teve gente que falou assim, mas se eu calculo a frequência natural e aumento a frequência natural, funciona? Alguém sabe me responder? Que tá aí? Só se você manter o mesmo amortecimento, mesmo zeta. Então, essa é uma outra maneira de fazer. Você calcularia o zeta e o ômega n do seu sistema original, aumentaria a frequência natural e manteria constante o amortecimento. Porque o que significa aumentar a frequência natural? Se você olhar lá no mapeamento, a frequência natural não é o raio da circunferência. Então, se eu estou aumentando o raio, estou aumentando, né, na mesma direção daquele polo, só que, né, estou mantendo a mesma relação, porque eu estou mantendo o amortecimento. Então, eu estou fazendo exatamente esse distanciamento aqui, ó. Veja que aqui a frequência é 0,707, aqui ela é 1,41. Então, se eu tivesse aumentado, calculado a minha frequência natural, né, colocado lá, e aumentado ela para 1,41, por exemplo, eu chegaria nos mesmos polos, sem diferença nenhuma, né, mantendo, claro, o mesmo amortecimento. E aí multipliquei por 10 justamente para chegar na mesma relação. Então, assim, uma outra coisa, né, que eu até esqueci de falar na letra C. Muita gente calculou a função transferência, chegou no fim e não falou assim, o meu novo K é tanto, o meu novo B é tanto. Né? Esqueceu de comentar, não sei o que aconteceu. Então, assim, eu vou até tentar dar uma olhada no código, ver se isso ali eu encontro fácil. Se eu não encontrar, porque eu falei, essas coisas tem que estar no comentário, tem que estar explicado. Então, se não tiver, né, porque era a pergunta da questão, né, então era pelo menos a única coisa que tinha que estar ali na cara no final era isso. Né? Então, se não tiver muito fácil ali, eu não vou ficar vendo muito código, se tá. Se tiver comentário, assim, esse é o novo K, esse é o novo B, tudo bem, se tiver ali no meio do código.
Mas assim, se estiver muito confuso, né? Tem gente que arruma umas relações que eu não sei de onde tirou, porque fez a conta na mão. Então, aquela coisa lá que eu falei, o amortecimento não, o índice do amortecedor lá, né, precisa aumentar, porque aí o tempo de assentamento diminui, tarará, né, porque a frequência decai, tem umas coisas assim. Mas assim, teve gente que colocou essas relações sem explicar de onde veio. Então, assim, meio complicado eu ficar aceitando isso de boa, porque eu não falei em momento nenhum, né, de que tinha que fazer essas relações. Então, ok, entendo que tem essas relações, até tem, né, mas não tem muito explicitado. Então, se tiver claro lá, eu vou aceitar também, né, mas se tiver meio estranho, assim, não vou ficar procurando, né, o que que é, vou ficar olhando muito os códigos, assim, né, para ficar corrigindo e achando onde que errou. Então, o último tinha que fazer o mesmo envelope e que tenha um sobresinal menor. O mesmo envelope significa isso aqui, né? Ó. Então, aqui a gente tem uma exponencial que fica decaindo, né? Que é justamente a ideia do decaimento exponencial. Aí ele faz esse envelope aqui, que ele fecha aqui, assim, né? Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Veja que a vermelha está praticamente dentro da azul, né? Se a gente fechar um envelope aqui assim. Que os picos, né, eles encostam nesse envelope. Então, isso aqui eu consigo fazendo com que a parte real fique na mesma, né? E eu mudo a parte complexa para que eu consiga diminuir, né, perdão, aumentar, né, e consequentemente diminuir o sobressinal que eu quero. Então, eu aumento o amortecimento e diminuo o sobressinal, beleza? Porque o sobressinal e o amortecimento, eles são, né, inversamente proporcionais ali na funçãozinha dele lá. E era isso, né? Da letra. Aí o que eu faço aqui, né? Só mudo, peguei, separei, né, os polos, peguei o polo do original, separei eles, coloquei um mais para baixo, porque esse aqui tinha a parte imaginária. Então, vamos pegar o V aqui. Tem a parte imaginária dele positiva, então eu tenho que trazer ele para baixo. E esse aqui tem a parte imaginária negativa, eu tenho que trazer ele para cima, né? Que é isso daqui. Eles estão um aqui e outro aqui. Esse aqui eu tenho que trazer para cima, e esse eu tenho que trazer para baixo. E criei a nova G2 aqui e tal, plotei. Certo? É isto. Da letra 1. Da letra 1 não. Do exercício 1. Viram que, assim, era uma coisa bem simples, gente. Era fazer um mapeamento só e reconstruir a função, olhar a G2, né? Nesse caso aqui, ó, não tinha multiplicado por 10. Então, o que que eu teria que fazer, né? Eu posso fazer isso lá de cabeça. Precisaria mostrar isso no código, tá? Então, chego nessa função transferência. Qual é o meu valor de B? É 1. Qual é o meu valor de K? É 0,136, porque eu tenho que multiplicar tudo aqui embaixo por 10. Porque minha massa é 10 quilos. Beleza do exercício 1, gente? Entenderam tudo? Isso aqui é muito importante, que vocês têm que fazer isso depois, lá na análise de lugar das raízes. Ô, professor, Pode falar. então se colocasse o print da FT, seria, entre aspas, o suficiente para pegar o B e o K, ou precisava escrever explicitamente aqui? Eu não coloquei o B e o K explicitamente porque, né, a FT, entre aspas, está subentendido isso, né, mas não sei se estava errado e tal, é só porque foi o que eu pensei na hora. Sim, entendi. Só que eu queria que vocês fizessem essa conexão, entendeu? Entre o modelo matemático e o físico. Então, aqui, exatamente isso que você poderia fazer o print aqui, mas o comentário tinha que estar lá, aqui, entendeu? Assim, o B é tanto, então, seguindo aos parâmetros da função transferência, o B é tanto e o K é tanto. Poderia fazer essa conta por fora, entendeu? Mas, não, mas seria interessante que tivesse.
Entendi. Eu coloquei escrito, mas eu não escrevi o BUK explicitamente, né? Até teve umas que eu tive que ajeitar mais de uma vez para, né, seguir os parâmetros ali certinho. E aí teve uma, por exemplo, eu coloquei uma redução muito grande no polo real e aí ficou, né, muito baixinho. Aí eu mexi depois, enfim, para tentar poupar esse trabalho, né? Eu acabei deixando aquele jeito, mas tranquilo, deu para entender, sim. Tá. Então, a ideia era justamente isso, vocês fazerem o transporte, né, assim, ó, da análise do físico para o matemático, fazerem todas as transformações, as alterações que eram necessárias e depois fazer a reconexão com o modelo físico. Então, como eu falei, muita gente ficou naquela coisa de tentar fazer as relações do modelo físico com a matemática, né, que é trabalhoso, mas não está errado. E aí possivelmente essas pessoas chegaram nos valores de BK corretos, né? Mas isso ainda vou analisar. E também, se ficou no meio do caminho, também não está errado, mas não terminou de fazer, né? Então também vai perder uns pontinhos aí. Professor, Fala. eu, por exemplo, eu não escrevi um texto escrevendo qual que era o valor de K e B no final, mas tem uma variável que tem o K e B alterado e tem uma variável para K e B não alterada. Em uma linha está escrito qual que é o valor de K. Se você colocar K2, aí vai aparecer um novo valor de K. Não, tudo bem. Se Tudo tiver isso bem. certo, tá certo. Mas você já considerou que você tinha uma massa de 10 quilos para calcular esse novo K e B? Sim. Então, é isto. É porque eu fiz pelo equacionamento também. E eu não sei se outras pessoas fizeram por isso, mas eu fiz desse jeito, porque a primeira coisa que pergunta era K e B. Aí eu pensei que eu tinha que achar uma relação para K e B e depois fazer os plots para verificar. Então, em vez de fazer plot, variar o plot e fazer KB, eu fiz KB e depois fiz os plots para verificar. Sim, eu entendi. Entendeu? Mas você chuta um valor de K e B novo? Não, eu calculo matematicamente, aí depende do que eu queria. Se eu queria manter o amortecimento igual, aí eu igualei os amortecimentos, equacionei, aí eu consegui um valor de B, dependendo da quanto ampliei K. Tá, tudo bem. Ele. Quem fez essas relações e chegou numa relação correta, não está errado. Eu não vou descontar nenhum ponto disso. Mas tem que estar considerando que a massa era 10 quilos. Se estiver considerando e aí fez as relações corretas, encontrou os polos que têm as mesmas características, aí faz sentido. Entendi. É que eu acho que a gente usou aquelas relações de SD1, sabe? Da frequência natural, raiz de K sobre M. Aí depois o zeta igual a 2M raiz de alguma coisa, não lembro. Sim. Então, é isso que eu tô falando que eu acho que foi o meu erro aí de ter dado um sistema que vocês estão, tipo, bitolados, entendeu? E eu não pensei nisso. Mas, assim, é bom para desbitolar um pouco também, porque não é para ficar assim, essa fórmula, entendeu? Vocês têm que tentar fazer uma... Tudo bem, vocês têm esses conhecimentos, mas tem que também tentar fazer uma análise crítica em cima desses conhecimentos, né? O que isso tem a ver? Por que tem aquelas fórmulas, né? Porque de uma maneira rápida você pega pelos parâmetros aquilo lá, né? Mas e o comportamento? Você conseguiu fazer de maneira fácil, né? As relações? Não foi tão fácil, né? É que, por exemplo, 2 eu fiz por polos, adicionei valores nos polos. Uhum. Aí eu construí FT baseado nos polos, porque na 2 não perguntava K e B na primeira linha. Aí eu li a questão, vi que é K e B, eu vou ter que dar K e B baseado na amplitude e foi saindo, assim. Sim, entendi. Entendeu? Entendi, foi assim, um pensamento mais inicial, assim, que vocês tiveram, e aí seguiu nesse caminho, né? Então, foi o que eu falei, não tá errado, só é uma maneira mais trabalhosa de fazer, não tá errado. Porque, assim, você viu que, Então, aí eu acho que entra um pouco assim, se vocês começaram a ver que tá muito trabalhoso, uma coisa muito, né,
Vocês podiam ter tirado dúvida, né, gente? Tirar dúvida, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Tipo, fazer essas relações malucas, entendeu? Eu acho que Então, aquilo assim, parecia impossível. Aí eu tá. continuei indo. É a resiliência, né? Vocês constroem uma É, resiliência ao longo do curso, aí chega uma hora assim, não, fazer até onde dá. não vou entender, né? Não, é literalmente isso mesmo, porque a gente tá acostumado com cada coisa maluca, sabe? E aí, Sim. quando fica muito simples, a gente acha que tá errado. Então, se Aham. tava complexo, vamos embora, né? Assim, tô Quanto acostumado. mais complexo, melhor, né? Aquela coisa. A gente Se tá tá acostumado ficando com os difícil é bons, porque tá certo. sabe? Aham. Não, professor. Sobre a resolução da primeira prática, eu mesmo fui um que fiz várias relações A malucas gente com as conversou, variáveis. né, Daniel? Eu Mas o fui. seu ainda tá bem explicado. Tem gente que fala assim, tem essa relação aqui. Aí, tipo, da onde que tirou, sabe? Não, assim, o professor abriu o arquivo da prática, daí eu dei uma olhada aqui. Eu acho que uma coisa que pelo menos me influenciou a fazer desse jeito a resolução é Ah, que diz, por exemplo, na questão 1, hum, todas da C para baixo fala, em relação ao sistema original, quais características da mola K e do amortecedor B devem ser alteradas para uhum, obter... Blá, 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 blá. Aí você pensa, poxa, ele quer que eu explique em função de K e B. Eu falei, então é álgebra. Aí eu fui fazendo na hora. entendi. Então, foi o que o Aulis falou, né? Que, assim, como tá falando isso de primeira, você já pegou o A, K e B que ele quer que eu... E aí Isso. vai Aí a foi partir fazendo. dele, né? É, Eu entendi. Mas, assim, beleza. isso é bom acontecer. Na verdade, assim, eu Hum, acho isso porque, assim, o que eu acho ruim é que vocês não procuraram a gente para tirar dúvida. Vocês ficaram, né, a gente ficou, eu acho que o Cícero teve um ou outro só que apareceu lá, né, no eu meu achei que ainda, tava. Que era assim mesmo que ia ser. sim. Mas assim, gente, venham tirar dúvida, venham discutir, me mostra, olha, eu tô fazendo isso aqui, ó, tá certo? Sabe, não tenha medo, né? Beleza. Então, antes de entregar, antes de fazer, sabe? Porque assim, eu falei desde o começo, controle é difícil, são os conceitos abstratos, muito, então assim, tentar é, perder um pouco desse medo, assim, eu acho, sei lá, ou vergonha, não sei. Enfim, mas eu entendi, e então, é o que eu tava falando, é bom isso acontecer, por quê? Porque isso aí abre uma visão que vocês não tinham antes, entendeu? Vocês começam a pensar um pouco menos é, conhecimento fechado, entendeu? Que como eu falei, tinha diferentes maneiras de resolver. Vocês fizeram de maneira algébrica, tinha um mapeamento, tinha no mapeamento mesmo, tinha como vocês fazerem as contas de diferentes maneiras, né? Então essa é interessante acontecer, né? E eu tinha até uma professora hoje, que até, não sei se eu comentei com vocês aqui, mas é uma coisa que eu falo bastante e que eu concordo muito, que não é que vocês erraram, né? Mas, enfim, o errar é uma maneira criativa de acertar, né? Que muito possivelmente quem fez diferente do que eu estou falando aqui vai lembrar até melhor de quem te fez certo, né? Tipo assim, acaba aprendendo melhor. Bom, do exercício 2 eu fiz uma coisa só, né? Então, o que que tinha que fazer no exercício 2? Muita gente pegou e chutou, né? Vou chutar aqui um ômega n e um zeta que atenda às características, se acertar. Não necessariamente era para fazer isso, né? Era interessante você fazer a conta inversa. Então, se eu quero um sobresinal menor que 20%, meu amortecimento tem que ser maior que tanto, entendeu? Sei lá, 0,8. Entendeu? Fazer umas relações de intervalo das características e aí em cima disso você fazer a sua definição de ômega n e zeta, ok? Então foi o que eu fiz. Eu fiz essas continhas, defini os meus intervalos e calculei lá ômega n1 e amortecimento meio eram suficientes. Eram suficientes? Agora não me lembro se isso aqui tá certo. Tá certo. Menos 20%, né? Então, amortecimento meio já garante que
o meu sobresinal é menor que 20%, né? Então tá aqui. Beleza. Então o que eu fiz? Plotei, né, o meu G1 aqui, o step, gerei o polo. Então a minha G1 é a letra A. O que é a letra A? A letra A é calcule uma função de transferência, sistema segundo da ordem, que satisfaça os critérios de desempenhos exigidos. Ou seja, nessa letra 1, A aqui, né, ela está falando assim para você, olha, você tem que calcular um sistema de segunda ordem para você ter uma base de comparação do seu desempenho. Porque em todo momento, a partir de agora, vocês vão ver que eu vou ficar falando disso. Eu vou ficar falando, olha, os polos dominantes estão tanto, a influência do zero está aqui, não está influenciando, então a gente pode aproximar o sistema de segunda ordem. Então a gente sempre quer, nosso sistema pode ter 20 polos. A gente vai querer aproximar ele para um sistema de segunda ordem. Porque aí a gente vai olhar os polos dominantes e a gente vai comparar a nossa resposta com o sistema de segunda ordem. Então é sempre assim, sempre assim. Então por isso que tinha essa letra A aqui. Muita gente ficou confusa porque eu falei antes isso aqui e eu confesso que isso aqui ficou confuso. Então realmente assim, mas isso era uma das coisas que vocês poderiam ter tirado dúvida comigo antes, né? Isso aqui me tiraram dúvida na terça-feira, praticamente. Aí não tinha nem como eu mandar e-mail, falar assim, olha, vocês têm que considerar que, na verdade, isso aqui é um sistema desejado, né? Que vocês querem chegar. Mas essa aqui era a letra A. Então, a letra A, ela está plotada aqui como azul, né? Então, essa aqui, a letra A é a azul, que é a desejada. E a gente tem os polos dela aqui, são 2 polos só, que são polos desejados, né, os nossos dominantes. Daí a letra B, a gente está falando do sistema real, né, ali, que tem 4 polos, a gente tem que definir esses 4 polos, e o módulo dos polos não podem ter módulo maior que 15. Então, a ideia aqui era que 2 polos sejam iguais ao da letra A, porque eles vão ser dominantes, e os outros 2 polos desse sistema, eles vão estar bem à esquerda, né, para que eles tenham dinâmica desprezível. Então, aí você pode colocar os outros 2 polos onde você quiser. Então, aqui eu tenho o polo dominante, né, os 2 polos, e aí eu acrescentei mais 2, né, o 3 e o 4, bem lá para a esquerda. Coloquei menos 10 e menos 1 mais 1 i, né? Tanto faz. Isso aí, eu poderia ter colocado menos 14, menos 15, 0.02 i. Poderia ter colocado menos 10 e menos 12, 2 polos reais? Poderia. Poderia ter colocado onde eu quisesse. Essa era a ideia, era vocês entenderem que não importa onde vocês colocam lá na esquerda, né, ele vai ser desprezível. Aí eu gerei aqui, né, o meu sisteminha tal, plotei o step, né, no mesmo gráfico aqui do step. Então aqui eu consigo ver o vermelho é o G2, tá? Seguindo a ordem do MATLAB, né? E aqui está o plot. Então aqui são os 4 polos. Então aqui eu tenho os mesmos polos da letra A, né, que são os dominantes. E aqui eu tenho os meus polos que são desprezíveis, né? Tem dinâmica desprezível. E aí, por isso que a dinâmica, tanto do azul quanto do vermelho, é muito similar, né? Bem parecida mesmo. Aí eu falei na letra C. Na letra C você se depara com um polo que, desses 4, né? Um desses 4 polos é igual a menos 1. Então, um deles você já tinha que definir como menos 1. E o outro polo ele tem que ser desprezível. Só que esse menos 1, ele está muito próximo dos nossos polos dominantes, né? Os polos dominantes, ele é menos meio. Então, ele ia ter uma dinâmica que é significante. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um zero muito próximo dele, né? O próximo, para que a gente não tenha quando você faz, se você coloca bem em cima, né? Você vai fazer uma divisão de 0 por 0, basicamente. Então,
matematicamente, na hora que você faz a expressão, ele faz a simplificação, mas fisicamente isso pode causar discrepâncias, tá? Então, não é interessante você fazer exatamente igual. Você pode ter um ganho infinito sem querer, tá? Então, não é interessante fazer isso. Então, fazer muito próximo, que aí ele não vai ter nenhum problema nesse sentido. E fiz o step, né, que é o que aparece aqui em amarelo. Então, veja que também é muito similar. E aqui está os nossos polos e zeros. Então, aqui tem o menos 10, que eu coloquei, os dominantes, e bem um pertinho do outro aqui, a gente vai ver o polo e o zero bem próximos, né, e acabam se cancelando. Então, era isso que tinha que fazer, né, fazer essa análise aí de dominante, não dominante, de cancelamento zero por polo, polos por zeros, né, enfim. Teve gente que colocou colocou os polos afastados e cancelou com zero ainda. Vou contar ponto disso, tá, gente? Porque não era necessário. Eu perguntei, é necessário? Aí tem, eu acrescentei o zero porque eu quis. Não é necessário. Então, essa era a pergunta, né? Então, isso daí eu vou descontar um pouquinho de ponto também. Esse aqui era um pouco mais tranquilo, né? Não tinha que fazer tanta análise assim, era só entender a relação de dominante e de cancelamento, né? Teve alguma dúvida nesse daqui? Eu acho que ficou essa coisa confusa de quantidade de polos, né? Eu acho que isso daí foi um pouco interpretação, né? E assim, eu acho que é um pouco o problema do assíncrono, do remoto, né? Porque caso a gente fizesse essa prática juntos, vocês iam tirar essas dúvidas na hora, né? Então, por isso que eu peço para vocês, olha, estou com dúvidas aqui, eu não entendi, 3 polos, 4 polos, 5 polos, 2 polos, né? Então, pergunta para mim, né? Eu passei o WhatsApp para o pessoal mandar no grupo aí, não sei se todo mundo tem WhatsApp, eu tô deixando, eu vi que o pessoal está com dificuldade de trazer essas dúvidas, então também, quem não tem o meu WhatsApp, se você olhar na minha assinatura do e-mail, lá tem o meu celular lá, pode mandar o WhatsApp. Então, me perguntem, gente, não fiquem na dúvida, né, de coisinha pouca aí, tá? Então, tá tudo certo essa parte, gente? Tudo conversado da prática 1. Eu vou corrigir ela ainda, né? Não tive tempo essa semana. Eu tô gravando a aula da semana que vem ainda, tô bem atrasado. E, enfim, aí eu vou tentar fazer isso ainda semana que vem, né? Ou eu solto tudo no recesso da prática 1 e da prática 2, né? E possivelmente prática 3, se já tiverem entregado. Tudo certo, sim. Para mim, o Beleza? comentário geral é que ela foi Hum. bem coerente, professor. Eu achei. Com as videoaulas que você fez, assim, Uhum. de trocar a parte real, a parte imaginária, o que acontece. Quando eu fui no exercício, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Só tinha que transformar para o MATLAB e aí também Então, auxiliou que você colocou uns códigos lá, que às vezes dá uma truncada nessa parte. Como é que eu transformo o MATLAB? E aí você auxiliou também com os códigos lá e deu bom. Então, isso que eu achei, eu fiquei meio assustado, não sei, porque assim, eu falei, olha, a prática de mapeamento do plano S. Aí, assim, em nenhum momento eu fiquei fazendo essas relações na aula, né? Então, eu esperava que vocês seguissem o que eu falei na aula. Então, isso que me causou um espanto, assim, né? Sei lá. E aí, também essa questão, eu acho que é a falta de comunicação que gerou um pouquinho de problema, né? Mesmo eu tentando colocar os códigos lá e tudo mais, né? Enfim. Bom, da prática 3, ela segue a prática 2, na verdade. Então, ela é, na verdade, posso falar, uma continuação, né, da prática 2. Então, o que vocês vão fazer na prática 3? Lá na prática 2, ela tem esse mesmo enunciado, né? Lá, você foi contratado para arrumar o controle de um sistema que foi desconfigurado, chegando no local, você encontra o sistema que já havia sido modelado como. Então, você já tem a planta, né?
Aí você tem aqueles critérios de desempenho lá que são definidos para malha fechada. E na prática 2, você ficou chutando, né? Você executou várias tentativas para selecionar os ganhos de controle P&D para atingir esses critérios de desempenho. Então, essa é a prática 2, né? Quem fez lá, quem já deu uma olhada, viu que é isso aí que você tem que fazer lá. Aí, o que você vai fazer? Aí, depois de fazer essas tentativas, você se lembrou que existe uma técnica para definir os ganhos do controlador, né? Tem uma maneira de se fazer isso, que é o lugar das raízes, que é o que vocês vão ver aí durante essas semanas. Então, nele, você vai conseguir observar se o sistema se torna instável ou não com a variação do ganho. Além disso, também é possível avaliar quão robusta é a sua escolha de ganhos, né? Quão longe ela está da sua região que atinge os critérios de desempenho, né? Se ela possui uma estabilidade relativa considerável ou não, né? Tudo isso vocês vão poder analisar. Então, eu vou mostrar o exemplo para vocês, igual eu fiz da outra vez, tá? O que vocês vão fazer, então, para cada tentativa que vocês realizaram lá no P&D, vocês vão plotar o lugar das raízes e vocês vão fazer a análise de desempenho de cada tentativa. Então, cada tentativa vai ter que ter os gráficos de lugar das raízes. Então, no código, o que vocês vão comentar? Então, vocês vão ter lá já comentado, né? Então, da prática 2, você tem que escrever lá assim, tentativa tal, né? Tentativa 2, aumentar o ganho KD para diminuir o sobressinal, uma coisa assim, né? Porque essa é a tentativa que você faz, o do ganho e tal. Então, você já vai ter os ganhos lá. A única coisa que você vai ter que fazer é acrescentar um plot no final, que é o plot do lugar das raízes. E fazer a análise. E aí você vai falar, olha, esse plot, ele é condicionalmente estável. Eu vou falar, quem não assistiu a aula, eu vou falar o que é isso. Né? Ou não. Aí, caso o sistema seja completamente estável, então ele não é condicionalmente estável, você vai ter que avaliar a estabilidade relativa, que é onde que ele para ali, né? Que eu vou falar também disso. Qual é o menor módulo da parte real, né? Porque ali ele define quão longe você está da instabilidade, né? Por isso que chama estabilidade relativa. E defina também, então, para cada tentativa, você vai definir se há ou não, né, um ganho no lugar das raízes que posicione os polos da malha fechada de uma melhor maneira, né, que satisfaça os critérios de desempenho. E aí, no final de tudo, você vai comparar todas as análises, você vai escolher, né, e aí você vai me dar uma justificativa. Você pode justificar da maneira que você quiser, porque ele fica mais robusto, porque ele tem um K menor, porque ele tem uma estabilidade e está mais afastado do lugar do eixo imaginário, né? Então, tudo isso você pode usar como justificativa. Então, aqui é o código que vocês têm lá já, né? Vocês já têm esse código, lá coloquei lá para vocês esse código. E aí, o que eu fiz? Né? Então, aqui ó, a gente tem a planta, né? Então, gerei a planta, a gente tem os ganhos KP, KI, KD, gerei um S, e aí eu acrescentei esse K1 aqui, né? Esse K1 é o K que a gente vai olhar no lugar das raízes. Esse KC é o nosso K do controlador, né? O K que tem o KP, tem o KI e tem o KD. Então, o nosso controlador completo, ele é a multiplicação desse ganho com esse KC aqui, tá? Então, a nossa malha aberta. Então, eu construí aqui duas malhas abertas, tá? Por quê? Porque a hora que a gente plota o R-locus, ele sempre vai considerar o nosso K1, né, como 1. Se eu coloco a malha aberta considerando esse ganho K1 aqui, ele fica proporcional a esse valor. Então, não é interessante que fica... Se você ficar variando esse K1, o seu lugar das raízes vai ficar variando também o ganho. Tá? Eu vou mostrar isso acontecendo, vocês vão entender o que está acontecendo. E aí tem a malha fechada e eu ploto, né, o step
do novo, né? Então, aqui eu mudei o ganho, né? Coloquei 1,06. Por quê? Porque o controlador total agora, né, é a multiplicação desses, tanto do KC que você escolheu lá na sua tentativa, né? E do K1 que você está adicionando. Então, isso aqui você vai ter que fazer para cada tentativa, tá? Então, lá você vai ter um K que você tá só com isso daqui. Então, você vai ter que acrescentar isso e acrescentar isso. Não sei se vocês estão entendendo. Tem que lembrar, a hora que você, então, assim, na hora que vocês pegarem a tentativa, a prática 2, vocês vão entender, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou plotar. E aí, o lugar das raízes, ele me dá os locais possíveis dos polos da malha fechada. Então, é esses 3 ramos aqui, né, que a gente chama. E para cada ganho, olha, veja que tem esse ganho aqui, né, 6,23. Então, para cada ganho, eu vou ter 3 polos, e cada polo está num ramo. Então, se eu olhar aqui o 6 ponto alguma coisa que eu tinha pegado, né, o 6,20, 6,25. Então, nesse ganho 6,25, eu vou ter um correspondente aqui, né, e um correspondente aqui. Então, e aí ele me dá, né, o polo da malha fechada vai ser igual a menos 9,59. O polo vai ser igual, né, a 1,28. Então, para cada lugar, né, desse ramo aqui, eu vou ter um ganho correspondente, e que é esse ganho aqui, ó, esse 0,6. Ou seja, se eu pegar aqui o 0,6, eu vou ter um polo, né, ele é meio chatinho de setar na mão aqui, vou pegar aproximadamente, ó. 0,6 eu vou ter ali no menos 3,39, né? O outro vai estar em 2,83, né? Com ganho 0,6 aproximadamente. E aqui também, né, correspondente, esses dois aqui tem que ser iguais, né? Porque eles são conjugados. Então, eu tenho um que está em cima do eixo real e 2 complexos conjugados. O que vai acontecer, né? O que é ser condicionalmente estável? Se eu aumentar o meu ganho, se eu aumentar aquele ganho para cá, o meu polo da malha fechada, ele tem parte real positiva. Então, ele é instável nesse caso, certo? Eu estou com o polo do lado direito do meu plano S. Então, nesse caso, se eu tiver um ganho 8 aqui, né, eu tenho polos que estão à direita e ele é instável. Então, esse lugar das raízes aqui, ele é condicionalmente estável, porque eu estou condicionado que o meu ganho seja menor que 4. Ok? Então, é isso que você tem que escrever aqui, ó. O que eu escrevi aqui embaixo, no final das contas, ó. Sistema condicionalmente estável. O K1 precisa ser menor que 4 para o sistema ser estável. Né? Aí, o lugar das raízes, por ser condicionalmente estável, ele não possui estabilidade relativa. Por quê? Porque ele vai, né, indefinidamente. Então, eu vou plotar agora a resposta que eu tenho, né, do meu caso, que é o gabarito da prática 2, tá? Então, vocês não estão vendo os meus KP ali, né, os KD, mas olha, esse caso eu estou atendendo os critérios de desempenho, né? E aqui são os meus polos e zeros. Então, uma coisa que você vai observar, né, é a estabilidade relativa do sistema, é isso daqui, ó. Qual é o maior valor, menor valor, né, da parte real em módulo, né, que qualquer polo pode ter. Nesse caso, é 0, né, porque o que acontece? Quando a gente faz o nosso KI ser dividido por S aqui, né, puramente, ele tem automaticamente eu estou adicionando um polo em 0. Então, um dos polos da malha aberta, né, aqui, ó, tá bem aqui em cima do eixo real, né, ó, esse polo aqui, ele vai, na verdade, para 0. Então, isso é uma consequência
de você utilizar um ganho de integração, né, o integrador. Então, ele está adicionando um polo em zero. Então, no caso, né, vocês vão analisar isso para o seu. Nesse meu caso, ele está indo para zero. Quero que vocês falem, né, no caso de vocês, o que está acontecendo em cada tentativa. Por quê? Porque quando a gente for estudar projetos, a gente vai fazer isso também. E a gente não vai ter os casos sempre indo aqui para zero. Tá? Então, quero que vocês analisem se, no caso de vocês, sempre vai para zero aqui ou não. E aí, caso tenha, né, aí vocês vão pegar e escrever, ele possui estabilidade relativa igual a tanto, né, que é o menor valor real do polo ali, ok? Nesse caso, zero. E aí, você tem que também, na análise de lugar das raízes, o que a gente faz, tá? Então, lá na aula eu vou falar muito disso. Eu quero o meu sobressinal menor que 25%, o meu tempo de assentamento menor que 2 segundos, tempo de pico menor que 0,3. O que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar áreas aqui no lugar das raízes que satisfaçam aqueles critérios. Então, o meu sobressinal ser menor, né, cadê? Meu sobressinal aqui ser menor que 25%, quanto que é o intervalo do amortecimento no meu mapeamento? Ele tem que ser maior que, sei lá, meio, maior que 0,4, né, alguma coisa assim. E aí você olha aqui, né, na sua... Então, aqui ele precisa ser menor que 0,25%, o amortecimento ele precisa ser maior que 0,4, certo? Então, os polos que eu desejo, eles estão, né, numa área que vai formar um triângulo aqui, né? Então, a gente traça aqui o ângulo, né? Vocês vão ver isso na aula lá, tá? A gente traça aqui, né, de forma imaginária um ângulo. Então, essa área aqui é uma área desejada para os polos se encontrarem. Outra coisa, esse polo aqui, ele é significativo ou ele está cancelando com zero? Esse polo aqui é significativo ou ele está cancelando com zero? Tudo isso vocês têm que analisar e verificar se existe, né? Então, que é esse final aqui, ó, que vocês têm que fazer é definir se há um ganho no lugar das raízes, que é esse K1 aqui que eu estava falando, né? Então, o que vocês têm que fazer? Trocar, né? Trocar aqui o K1 e analisar se... Ué, cadê? Esse aqui mesmo. Analisar aqui o K1 se ele é melhor ou não, né? Então, vocês podem trocar aqui e fazer a análise do step, tá? Então, aí você vai ter que comentar, olha, o ganho tal é melhor, então ganho K1 foi escolhido, né? Então, quando eu fiz a resposta da prática 3, eu defini um ganho K1 lá, que eu não vou mostrar para vocês, né? Que é o que vocês têm que fazer. E aí eu defini o ganho K1 aqui baseado, né, nessa análise. Eu estou cancelando o zero aqui, não estou cancelando, ele é importante cancelar, por que que não é importante? Então eu quero que vocês façam essa discussão. É essa análise que vocês têm que fazer, tá? Então, definir lá o ramo vermelho, lá vocês podem até indicar dessa maneira, né? Então, eu estou cancelando com zero, para que esses daqui sejam dominantes, ou não conseguiu cancelar, faça um meio termo, né? Então, essas discussões que vocês têm que ter lá na prática 3, tá? Beleza, gente? Professor, uma dúvida. Uhum. Na prática 2, a gente continuou o documento que você disponibilizou para a gente. E no documento que Uhum. você disponibilizou, tinham duas tentativas já. A gente precisa fazer para essas duas primeiras tentativas que você fez? Da primeira eu já fiz aqui, né? Da primeira eu já fiz aqui.
basicamente, né? Como ele é condicionalmente estável, ele nem é interessante. Então, assim, o que eu quero que vocês façam é justamente isso, assim, ó. Se ele for condicionalmente estável, você vai colocar qual é, né? E você nem precisa analisar, tá? Esse aqui, o ganho K1, porque ele não é um sistema interessante para gente. Porque se o K mudar, ele vai ser instável. Então, nesse caso, você pode só copiar o que está aqui, né? Na tentativa 2 eu não fiz, eu não sei como que é. Então, se você quiser fazer, é interessante que faça. Tá. Fazer essa análise. Então, assim, ó, escreveu, é condicionalmente estável, então não tem por que a gente analisar a estabilidade relativa. E também não precisa colocar o novo ganho K, né? Porque senão você vai ficar sujeito à instabilidade. Aí, caso você tenha um sistema completamente estável, aí você vai analisar os ganhos ali, né? E também a estabilidade relativa. Beleza? Beleza, obrigado. Imagina. Beleza, gente? Beleza. Deixa eu ver aqui. Tinha feito 2, é isso? Aqui eu tinha mostrado na aula só, né? Então, é mais ou menos aqui, ó, que vocês vão ter que fazer, copiar, né, isso aqui, colar, por exemplo, aqui embaixo, cadê? Não, aqui. E aí, vocês vão ter que acrescentar, né, então acrescentar esses casos aqui. Eu não fiz isso daqui, né, para mostrar para vocês o que acontece. Se eu coloco só a OpenL aqui, né, com esse ganho modificado, o que acontece é que o ganho... Aí ele vai rodar isso aqui também. O que acontece é que esse ganho aqui, ele fica proporcional àquele 0,6, né? Então, veja, aqui ele está quase 1, porque, na verdade, não, que a gente fez o teste antes lá, né? Nesse ponto aqui, na verdade, era 0,6. Então, ele sempre fica proporcional àquele ganho lá, né? Enfim. Aí é isso, gente. Aí copia aqui, né? Acrescenta o que falta aqui, faz as modificações, faz a análise e é isso. Né? Aí, em vez de ser o pzplot também, é o rlocus, né? É o rlocus. Fechou? Aí qualquer coisa vocês me procurem, né, para tirar as dúvidas. Tá bom, professor. Obrigado. Tranquilo, professor. Valeu. Ação aí. Daí por hoje era isso, né? Se vocês quiserem tirar dúvida de alguma outra coisa, questionário, prática 2 aí, fiquem à vontade. Prática 1, né? Podem falar. Se não, fechou. O que eu tinha de dúvida na prática 1, o professor já matou tudo na explicação. Era basicamente aquele K e B, que eu tava meio com dúvida de como mostrar, se eu tinha que chutar ele, mas o professor já resolveu isso daí. Obrigado. Tá, beleza. Até mais então, gente. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até mais. Até.